Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente está começando uma série nova aqui no canal, uma série que eu vou chamar de Logs da Semana, e essa série é basicamente um registro das coisas que eu aprendi, tanto aprendizados práticos de programação, de código, quanto aprendizados teóricos relacionados à carreira do programador. Então, para quem não sabe, né, hoje eu moro e trabalho aqui na Austrália como engenheiro de software especializado em React Native, então os aprendizados que eu tenho no dia a dia eu vou trazer aqui para vocês e também alguns aprendizados que eu tenho quando eu tô gravando aulas para o meu curso profissional React Native. Então, quando eu vou gravar um novo módulo, uma nova aula, eu sempre estudo um pouco, levanto o material e acabo aprendendo alguma coisa nova. Obviamente, os maiores beneficiados, né, do meu estudo são os alunos lá do curso, até porque eu acabo trazendo muita coisa do meu dia a dia, que eu vivo, que eu aprendo na empresa para eles, né, então deixando bem alinhado ali com o mercado de trabalho, mas eu também quero trazer algumas dessas coisas aqui para vocês no canal. E essa também vai ser uma ótima oportunidade para você ver e entender como eu estudo programação, né? Como é que eu vou aprendendo, extraindo conhecimento das minhas atividades no dia a dia como programador. Bom, e os aprendizados, né, dessa semana, eles vieram, digamos assim, em sequência, né? Foi um efeito cascata por conta de um bug que eu tive no projeto que eu tava trabalhando. Então, tava rodando lá o projeto e acabei tendo esse bug. Esse bug, ele me fez estudar mais sobre Jest, ele me fez estudar mais sobre Regex, ele fez me estudar mais sobre contribuir para projetos open source. E é isso que eu vou trazer aqui agora para vocês, né? Só para vocês terem, né, o contexto, né? Eu tenho essa biblioteca, né, a React Native Safe Area Context. Para quem utiliza o React Native já deve conhecer. Basicamente ela ajuda, né, a gente a lidar com aquelas bordas ali do celular. Enfim, eu tinha um teste, tá? E um teste, né, eu tenho um hook interno que eu tô utilizando, enfim, para testar. E eu tenho um teste, né, eu tinha escrito um teste e como essa biblioteca ela usa dependências nativas, eu tava fazendo um mock para eu poder manipular aqui os valores e tal e poder ver se tava respondendo da forma que eu esperava. Até aí tudo bem, né? O problema foi quando eu precisei, né, dessa biblioteca, né, essa biblioteca está sendo utilizada por outras partes do software, eu precisei mocar, né, ou seja, preparar os mocks dessa biblioteca para outras partes, tá? Então eu vim aqui na documentação, né, obviamente, né, primeiro eu vou olhar lá a documentação e ele tem falando, né, um pouco dessa biblioteca aqui, como é que eu faço para testar. Então eu fui lá no meu Jest Setup e fiz esse teste, né, e o outro teste que eu tava rodando, ele passou, né, agora eu consegui fazer esse mock, só que o que acontece? Esse teste em especial, onde eu tava fazendo mock diretamente da biblioteca, ele acabou quebrando, né, então quando eu rodei, eu acabei tendo aqui um erro, né? E esse foi o erro, esse foi o bug que me gerou bastante aprendizado. E o primeiro aprendizado e a lição que eu queria deixar aqui para vocês, independente do contexto desse erro específico, é sobre vocês pararem para ler, né, os erros quando você tem algum log, né, o famoso log, né? Eu vejo muita gente, meu Deus, deu um erro aqui, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é ler e entender o que tá acontecendo, né? Hoje muita gente vai lá, copia, coloca no chat GPT, beleza, pode ajudar, mas, cara, gasta 30 segundos aqui e ler para ver o que tá acontecendo, né? Então, basicamente, né, depois que eu adicionei essa nova configuração, eu passei a ter esse erro, né, que ele já me mostra, já me aponta ali, ó, tá aqui na linha 13, beleza, tá dizendo, ó, essa função, ó, mock implementation once is not a function, né? Ou seja, antes ele estava conseguindo achar essa função e agora ele não estava conseguindo, tá bom? Então o que eu fiz? A primeira coisa, obviamente, né, a gente vai depurar, vai fazer o famoso debug do nosso código, né, e colocar um breakpoint, né? Então uma dica também para quem utiliza Jest, tem essa extensão muito legal que é o Jest Runner, que permite você fazer esses debugs. Então quando eu vim aqui, ó, realmente, ó, essa função, ela não tá aqui, a função não tá aparecendo, tá bom? Então por isso que a gente tá tomando esse erro, né? E obviamente se eu não tivesse esse mock global, né, se eu tivesse somente com esse meu mock local que eu tô fazendo aqui, e eu depurasse, né, eu vou depurar, e essa função, ela tá aparecendo, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, beleza, então eu tenho que entender o que tá acontecendo aí, qual a diferença quando eu tô fazendo esse mock global, digamos assim, e quando eu tô fazendo esse mock local. Então, outra dica que eu sempre dou, quando a gente tá utilizando alguma função, alguma biblioteca externa, geralmente a gente tem uma espécie de documentação, né? Nem que seja só uma linha dizendo o que aquela função faz. Então, para você entender onde é que tá o erro e corrigir o erro, você tem que entender o que você tá fazendo. Então, nesse caso, quando a gente chama essa função, né, esse
esse Jest Mock, o que basicamente está acontecendo é o Jest por parte dos planos está criando, né, essas funções mocadas ali pra gente, né? E essa função mocada de Jest, esse mock function, né, o famoso mock fn, ele tem todos esses métodos que permitem a gente, por exemplo, mudar, alterar a implementação, que é o que a gente está querendo fazer aqui. Então, basicamente é isso que essa função aqui está fazendo, e é por isso que eu tenho acesso ao meu mock implementation once. Mas aí que veio um pouco a minha dúvida, né? Beleza, porque quando eu coloco esse código aqui, isso aqui não tava funcionando, né? Eu tava pegando um erro. E basicamente isso é por conta do que a gente chama de mocks manuais, ou seja, eu posso permitir que o Jest faça por baixo dos panos automaticamente isso pra gente, mas eu posso passar a minha própria implementação. E quando a gente copia esse código lá da documentação da biblioteca, o que a gente está fazendo basicamente é importando um mock manual que foi definido pela biblioteca e utilizando dentro do nosso projeto. Então o Jest vai falar, opa, você me deu um mock aqui, então eu não preciso automaticamente mocar, eu vou utilizar essa implementação que você me deu. E por sua vez, essa implementação que ele me deu, né, esse método específico que eu estou utilizando, ele não está utilizando da famosa função do Jest fn, ou seja, quando lá dentro do meu código, do meu teste, né, eu vou chamar o meu user-safe-area inset, o que está acontecendo? Eu estou simplesmente chamando essa função, e essa função aqui, obviamente, ela não é uma função do Jest, ou seja, ela não tem acesso a esse meu mock implementation once, e por isso a gente está tendo esse pequeno problema. E como eu resolvi isso dentro do meu código? Bom, basicamente eu decidi pegar o melhor dos dois mundos, né? Então, lá no meu Jest setup, que é o que eu acabei fazendo? Essa implementação que a lib me dá, ela é uma implementação boa, ela vai me ser útil em alguns momentos, mas eu preciso que essas funções elas sejam implementadas aqui com o Jest fn, né? Então, a solução que eu fiz foi basicamente eu sobrescrever o mock, né, que a lib me fornece, passando essa função JSFN, porque essa função JSFN, né, ela vai criar esse mock function que vai ter aquelas funções lá de implementação, como por exemplo o meu mock implementation once que eu quero. Então agora, lá dentro do meu código, quando eu estiver fazendo o mock dessa função, ele de fato vai chamar esse Jest fn com a implementação interna da lib, né? Então eu fiz meio que um mix ali dos dois, então tô aproveitando o mock que a lib fez para mim, mas eu tô dando mais poder a ele, porque agora eu posso utilizar essas funções do Jest, né? Então agora eu não preciso nem mais ter esse Jest aqui no meu arquivo, e eu consigo rodar o meu código, meu teste vai passar, porque agora eu tenho acesso a isso, tá? Então isso foi um aprendizado muito legal, foi algumas, não lembro agora, foi, sei lá, duas horas mais ou menos, 1 hora, 2 horas que eu gastei ali, mas me fez estudar, me fez pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre Jest, sobre funções mocadas. E outra coisa bem legal também que me gerou, né, que eu acho interessante, eu não sou muito de contribuir para projetos open source, mas eu decidi, né, abrir um pull request lá na biblioteca, ainda tá aberto aqui, ninguém me respondeu, não é uma biblioteca tão grande assim, mas eu decidi abrir um pull request com esse aprendizado, porque eu acredito que outros desenvolvedores vão passar por esse mesmo problema. Então basicamente, né, isso aqui eu adicionei também mais uma coisa na documentação, que eu também precisei fazer, mas enfim, basicamente eu adicionei esse Jest fn, né, que eu estava utilizando para quem for utilizar a lib não enfrentar esse mesmo problema. E esse exercício de vir aqui contribuir para um código open source acabou me gerando mais um pouco assim de aprendizado, né, uma coisa bem legal para quem, principalmente para quem talvez esteja começando e não tem costume de escrever por request, é uma ótima oportunidade, porque aqui você exerce, né, a tua capacidade de explicar ali um pull request, explicar o que você está fazendo, então isso é interessante também. Mas para mim, né, por exemplo, né, o que me ajudou aqui, algo que eu já tinha feito, mas eu não lembrava exatamente como fazia, era o seguinte, né, eu criei um fork desse repositório para poder testar na minha máquina e eu queria testar no meu projeto, né, então se eu for lá no meu package.json, a gente tem, né, a gente usa direto aqui do npm, né, colocando a versão, mas, né, eu falei, pô, como é que eu vou testar aqui localmente? Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei a dependência aqui, linkando diretamente o meu repositório no meu GitHub. Então, para quem não sabe, tá, você pode instalar como dependência, né, no seu projeto diretamente o repositório do GitHub, né? Então eu fui, obviamente, no modo tradicional aqui, usei pesquisando rapidinho na internet, usei Stack Overflow e acabei achando a resposta. Então, mais uma pílula, né, mais um bit de conhecimento aí. Eu já sabia que tinha como fazer, eu só não lembrava exatamente a sintaxe, então mais uma curiosidade aí que talvez possa te ajudar eventualmente em algum momento. Bom, e esses foram os aprendizados, né, dessa semana, e se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente
gente a crescer. Ao longo das próximas semanas eu vou trazer mais aprendizados como esse. Alguns momentos vão ser coisas menores, coisas maiores, muitos aprendizados, alguns poucos aprendizados. Vai depender de como tiver também a minha semana. Mas, né, eu decidi trazer esse como um primeiro episódio, digamos assim, porque foi um problema que eu tive real e eu tive num projeto e depois, logo em seguida, eu tive algo bem parecido, né, em outro projeto e me gerou diversos aprendizados, né? Não foi só, né, eu pegar, copiar e colar um código. Eu li o log, a gente faz a depuração, aí eu vou lá na documentação, aí eu acho alguma coisa no Stack Overflow, aí eu achei a solução do problema. Esse é o dia a dia de um programador, tá? Assim que um programador atua no dia a dia, né? E no final ali acabei decidindo contribuir um pouquinho com esse projeto e também me gerou um pouco mais de aprendizado. Tive que, deixa eu linkar o meu Git aqui diretamente. Enfim, essa é a forma que eu estudo, essa é a forma que eu aprendo, né? Hoje em dia, com todas essas coisas que eu faço, eu não tenho tempo para parar e fazer um curso, por exemplo. Eu tô gravando meu próprio curso, eu não tenho tempo para estudar muito, tipo, vou separar 2, 3 horas no meu dia para estudar, mas eu vou estudando ao longo do meu trabalho, né? Então, basicamente, hoje em dia eu sou pago também para estudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça mais uma vez de curtir, de se inscrever no canal e valeu, até a próxima.